Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Minha Região ABC. Hoje a gente vai falar de um outro tema bastante relevante, né, acho que para todos aí, como é que a gente pode lidar com tantas emoções, né? Porque o isolamento social, essas incertezas, como é que vai ser a vida daqui para frente, se a vacina vai funcionar, enfim, tudo isso faz com que a nossa cabeça fique um pouco bagunçada. As emoções aí acabam aparecendo com mais intensidade. E hoje a gente tem uma convidada bastante especial para falar sobre esse assunto, que é a consultora Patrícia Santos. A Patrícia, ela é palestrante e especialista em gerenciamento da raiva, pela principal associação, né, que existe nos Estados Unidos sobre o assunto. E eu acho que talvez para a gente começar, Patrícia, eu queria primeiro que você se apresentasse, né, desse um oi aí para o pessoal que está nos assistindo, e primeiramente obrigada pela sua participação. Gente, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Como você mesmo disse, né, tendo um espaço para falar de um assunto polêmico, né, um assunto que ninguém gosta de falar. E a pergunta, né, que a gente começa é raiva. Quem não tem? Todo mundo tem raiva, né? Ela faz parte do ser humano. Então eu falo a gente porque, né, nós escrevemos o livro, eu, Maria Eugênia Belzac Costa, Isabel Stepanski. Nós fizemos a nossa formação em gerenciamento da raiva nos Estados Unidos em 2015, 2014. Em 2015, né, colocamos outros ingredientes, como a gente brinca, né, nesse caldeirão, falando muito de vulnerabilidade, da Brené Brown, colocamos assuntos de comunicação não violenta, do Marshall, junto, e teoria U. Então, quer dizer, fizemos, né, um grande apanhado sobre a questão humana e principalmente dos relacionamentos de bem-estar. E foi interessante que, num primeiro momento, Érica, as pessoas não queriam falar sobre isso. A gente ia para os nossos clientes e avisava, olha, a gente está com um workshop muito bacana, né, de gerenciamento da raiva. As pessoas diziam, não, aqui na nossa empresa a gente não tem isso. E daí você tinha um deprimido, tinha um em burnout, né, tinha gente pedindo demissão do chefe, não da empresa, chefe dando peti no meio da fábrica, mas ninguém tem isso. E agora, com a pandemia, aconteceu um efeito ao contrário, né? Nós temos um outro workshop sobre felicidade, a ciência da felicidade, e aí os clientes dizendo, olha, não dá para a gente voltar para aquele tema, falar um pouquinho agora sobre gerenciamento da irritabilidade, da raiva. Então, eu estou achando maravilhoso, né, esse espaço que você gentilmente nos dá para conversar sobre essa emoção tão forte, tão presente na vida de todo mundo, né? Não, a gente que agradece, Patrícia, que eu acho que ninguém está 100%, né, nesse momento. Existe muita incerteza sobre como é que não falo nem de futuro, né, mas sobre os próximos meses, como é que a gente vai ficar, a questão econômica, social e tudo mais. Eu acho que uma pergunta aqui que eu acho que é para a gente começar é o que é normal, assim, sentir nesse momento e o que não é normal, o que extrapola a normalidade, digamos assim. Bacana. Eu acho que a primeira coisa nós vamos ter que desmistificar a raiva como sendo algo ruim. Um bebê, ele nasce com raiva. A raiva, ela tem um propósito. Todas as nossas emoções básicas, elas têm um propósito na nossa vida. E a raiva, o propósito dela é avisar que tem algo que não está confortável, que está algo que não está legal, que tem alguma mudança que precisa ser feita. Ou na minha maneira de encarar, de ver, ou muitas vezes de algum tipo de abuso que a pessoa pode estar sentindo. Então, como a gente diz, né, um bebezinho, quando nasce, você bota ele no berço, ele abre o maior berreiro, né, se ele gosta de ficar no colo, ainda caminhando, não é nem parado, né. Ele está avisando que, ó, não quero ficar no berço, é uma maneira dele se expressar. Então, todos os líderes espirituais, todos tiveram seus momentos de muita raiva por uma mudança no mundo. Agora, o problema não está em você sentir raiva, porque a gente vai sentir, ela vai brotar. Então eu posso ou engolir a raiva, tem gente que diz assim, eu não brigo com ninguém, sabe? Olha, nossa, nunca xinguei ninguém, nunca joguei nada em ninguém, sou uma anja. Pode até ser que seja mesmo, mas em compensação, o que você engole de sapo, e até tem um estudo, né, de um médico na área de oncologia,
que ele fala, né, que muitos dos cânceres são de tanto sapo que a pessoa engole, de tanta mágoa, de tanta tristeza. Então, às vezes, a pessoa que não expressa direito a sua raiva, que vai engolindo essa raiva toda, ou ela explode, de repente, como se fosse um tsunami, ou, às vezes, pior, né, gente? Ela acaba somatizando, vira uma doença mesmo. É câncer, sempre tem um órgão do corpo que é o da pessoa, onde a pessoa sente mais. Tem pessoas que é na cabeça, então dá muita enxaqueca. Tem pessoas que é estômago. Então, é assim, olha, imagina só, de tanto ter sempre um impacto naquele mesmo órgão, é a mesma coisa que eu colocasse uma tropa, né, de batalha na frente de uma guerra, sempre os mesmos para lutar. Ele vai acabar com aquela tropa, né? Então, de tanto, muitas vezes, a pessoa engolir esse sapo, ela fica com problema no intestino, no estômago, vira uma úlcera, né? Quem tem diabetes sobe, taquicardíaco, derrame. Então, realmente, a gente tem que aprender a expressar a nossa raiva. Porque tem gente que diz assim, eu já falo tudo na cara, eu sou muito autêntico, né? Não, se não é autêntico, você é grosseiro. Então, vamos já te avisar aí, né? Eu explodo, passou, né? Depois que eu dou uma explosão, passou mesmo, do lado, né? Mas não resolveu. Então, o que a gente tem que fazer? Sim, Aprender a resolver a raiva. E aquilo que você disse, né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento único na humanidade, nós estamos aqui escrevendo uma história, não tem ninguém que está passando ileso dessa pandemia. Todo mundo teve algum tipo de perda, ou muitas perdas. Perda do direito de ir e vir, perda do contato com os amigos, com seus afetos, né? Perda de uma estabilidade que a gente nem tinha tanta, mas nós tínhamos a sensação que nós tínhamos certeza de muita coisa. Então, uma pergunta legal é, do que você tinha certeza há 3 meses atrás? Será que era tanta certeza assim, ou era uma sensação de que você tinha o controle? E nós não temos. Então, por exemplo, eu assino muitos relatórios, não só de gerenciamento da raiva, né, que a gente realmente tem de várias associações mundiais, a gente está recebendo bastante informação mesmo, mas também de economia. E o que me chama a atenção é que, assim, tem uma semana que fala, olha, é em V. A semana seguinte, olha, o negócio vai retomar em U. Olha, agora estão dizendo que é W. Então, ninguém tem certeza de nada. Você falou da vacina, né, até saiu uma reportagem que a Rússia vai colocar dela em outubro, mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos disseram que somente 50% das pessoas, na hora que tiver a vacina, vão querer tomá-la, até por medo dos efeitos colaterais e tudo mais. Então, gente, a gente vai ter que aprender mesmo. É muita loucura, Érica. Então, assim, o que a gente vai ter que fazer no momento desse, né? Primeiro é aceitar. A gente já passou até por esse momento, eu acredito. Que no momento isso é só da China, isso não vai pegar. Então, assim, aceita que dói menos, né? O que está acontecendo é o que está acontecendo, então vai ter que aceitar, porque não dá para bater contra. Segundo, é prestar atenção como é que eu estou. Então, assim, principalmente, a gente fala, primeiro vem a preocupação gera o estresse, e o estresse gera a ansiedade. Então, nós estamos vivendo um momento de muita ansiedade. A preocupação, ela sempre é cognitiva, é de tanto pensamento negativo que a gente tem. Claro que muitos deles alimentados, né, por muita notícia ruim. E a gente só se pega nas notícias ruins. E tem muita notícia boa, né? As fábricas estão começando a voltar, né? Nós estamos tendo mais um superávit maior que a gente não tinha no passado, a gente importava mais do que exportava. Então, tem coisas da economia. Em termos de saúde, é só a gente ver também o percentual de pessoas que estão conseguindo, não é sair ilesas da Covid, mas que não estão morrendo, que pegaram e se curaram. Nós temos um percentual muito alto disso. E as pessoas, às vezes, não estão vendo esse número, só estão vendo o número de mortes, e não de pessoas que conseguiram se curar. Quando começa a ter muita preocupação, eu sei que não está fácil para gerenciar, gente. Tem muita gente desempregada, tem muita gente que está com a sua loja fechada, né? Realmente, em termos econômicos, a gente ainda vai demorar para conseguir retornar aquilo que nós tínhamos. Então, todo mundo vai ter que se abraçar. O melhor de tudo isso é que não foi culpa tua, não é questão de que você está sozinho, né? A gente sempre fala, está todo mundo na mesma tempestade. Tem uns, claro, não é no mesmo barco, tem gente que está de bote, tem gente que está de transatlântico, né? Mas nós estamos todos na mesma tempestade e tentando trazer mais humanidade, né? Mais generosidade, mais apoio, mais empatia.
também foi, num desses relatórios que eu recebi, coloca que já foi visto que em momentos que a pessoa está em confinamento, já teve confinamento do pessoal no Canadá, né, por causa da SARS, a maioria, né, a grande maioria, mais de 90%, apresentou ansiedade, que a gente já sabe, é preocupação, preocupação vira estresse, o estresse é físico, o estresse é sempre quando a gente vê uma ameaça, né, toda ameaça, seja ela real ou não real, né, maluquice que você bota na tua cabeça, você ativa a sua amígdala, a amígdala fala, opa, deu problema aqui. Ela vai avisando a suprarrenal para liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina, para você ficar preparado para luta ou fuga. Por isso que o coração começa a bater mais rápido, a sua respiração também, né? Entra naquela ansiedade, porque as duas juntas, a preocupação e o estresse, é o que gera ansiedade. Você começa a comer, tentando tapar um buraco que, na verdade, é de uma insatisfação, é de uma frustração, né? Não é de comida, né? Não é de fome. E as pessoas ficaram também com insônia, que é o problema que acaba causando quando você fica no mesmo ambiente, sem sair do ambiente para nada, o teu cérebro ele começa a entender que você está no mesmo horário. Quando você sai de casa e retorna, né, você não tem essa sensação. Então você consegue pegar no sono mais fácil. Até caso a gente perguntar aqui para a turma que está nos ouvindo, né, quantas pessoas estão aí tendo esse tipo de problema. Muito legal. Fica com a irritabilidade mais alta também. Então, daí um alimenta o outro, né? Nossa, muito bom. E, Patrícia, esses elementos aí, já respondendo até a pergunta que eu ia fazer, são elementos que podem indicar esse problema de problemas com ansiedade, irritabilidade, nervosismo, essa questão, você falou do estômago, taquicardia, tudo isso são indícios de que a pessoa precisa procurar ajuda ou não necessariamente? Assim, em que momento saber se eu preciso procurar um profissional? Assim, é você que vai ter que saber, né? Existem coisas que você pode fazer, que a gente pode até ensinar aqui rapidamente, você vai ter que se desestressar, tá? É relaxar, né? A grande lição é essa, a grande dica é essa. Como é que você relaxa? Primeiro, parando de pensar sobre coisas ruins. Porque enquanto eu estou preocupado, enquanto eu estou gastando a minha energia com os pensamentos negativos, eu não vou ter o que comer, eu vou para a rua, eu vou não sei o quê, né? Você não está pensando nas possibilidades e não está vendo oportunidades também. Então, por exemplo, a gente viu um monte de empresários que, no momento desse, estão conseguindo refazer a sua empresa, indo para outros lugares, né, vendendo outras maneiras, e alguns, né, realmente, assim, repensando o que querem da sua própria vida. Então, a primeira coisa é tentar dormir, né, dar um jeito de dormir. Pode ser que você precise de ajuda, realmente, de algum tipo de medicamento, né, mas para dormir tem algumas técnicas. Até tem um vídeo, já está lá no IGTV, tá falando sobre insônia. Uma delas é assim, ó, gente, quando der 6 horas, 7, já começa a baixar a luz da casa, deixar a luz bem de abajur. Tome banho mais cedo do que na hora que vai dormir, porque tem gente que toma banho para deitar. Só que na hora que você toma banho para deitar, tem pessoas que se despertam com banho. Então tenta assim, ó, quem está conseguindo sair, né, para trabalhar alguma coisa, quando chega em casa ou dá 6 horas, vai pro teu banhinho, né, teu banho morno. Às vezes tem um cheirinho também. Então, por exemplo, que nem bebê, né, a gente tem também isso, um ritual de bebê. Tem que fazer ritual. Pega uma lavanda, né, um perfuminho, que você vai usar sempre só para dormir. Porque na hora que você coloca, já vem aquela sensação de que, olha, o teu cérebro está sendo avisado que está na hora de dormir. O quarto tem que estar muito escuro, porque se o quarto não está escuro, você não produz a melatonina, que é o que te derruba no sono, e é o que ajuda a refazer as suas células e consolidar a sua memória. Então, tem muita gente que às vezes até vai para a cama, consegue pegar no sono, mas não tem uma qualidade de sono boa, e acorda no dia seguinte com dor no corpo, não lembra onde é que tá as coisas, irritado com todo mundo que está na casa, né? Então, tem que dormir. O horário dessa melatonina, geralmente, ela é produzida entre as 11 da noite e as 2 da manhã. Então, tenta ir para a cama mais cedo, para que às 11 da noite você já esteja meio que embalado para começar a dormir. Cuidado com televisão dentro do quarto, com aquela luzinha de stand-by, aquela luzinha vira um farol quando ela está no quarto, né? Então, tenta desligar ou colocar
um adesivo preto em cima dela para que você não tenha nenhum tipo de luminosidade, inclusive de celular. Porque o turma leva o celular para do lado da cama, né? Já vira o nosso despertador também. Deixa ele com a tampa virada, né? Tira todos os grupos, todos os celulares têm programação para depois das 10 não tocar, não chegar mensagem. E principalmente, não fique, assim, ó, tem gente que, não tô pegando no sono, vou pegar um pouquinho o celular, né? Não faz isso, porque toda vez que você vai para frente da tela, né, o teu cérebro, ele acorda de novo e fica difícil para você pegar no sono mais uma vez. Muito bom, Patrícia. E nesse sentido de dicas, existem outras atividades que as pessoas podem fazer durante o dia para ajudar a Com diminuir a certeza. ansiedade e a raiva, né? Sim, então vamos lá. Exercícios físicos são fantásticos. É engraçado, né? Eu até brinco, falando dois nomes aí de remédio. Tem pessoas que, quando tem dor de cabeça, toma Dorflex, tem gente que toma Neosaldina, né? Tem gente que Neosaldina é mais forte MMs do que Neosaldina. Tem gente que derruba, né, com Dorflex. Tem gente que toma Dorflex e fica animadíssimo. Então, o problema não está nem no Dorflex, nem na Neosaldina. É o que é bom para você. Então, até no livro e nos nossos workshops, a gente ensina várias técnicas. E aí a pessoa até ela participa de algumas para ver o que te faz melhor, o que faz mais sentido para você. Então, às vezes, sentar na frente de uma tela e ver aquário, sabe? Colocar imagens de aquário. Você está muito irritado, senta e a primeira coisa que tem que fazer é prestar atenção na sua respiração, porque a respiração é a primeira que muda com a emoção. E aí eu preciso daquela respiração que ela é da barriga, como se fosse um balão que você vai encher de ar, conta, né, 4 tempos para encher e 6 para tirar esse ar de dentro de você. Caminhe 20 passos, né? Então, se você mora em prédio, suba e desça a escada do prédio, saia para dar uma volta no quarteirão, coloca máscara, vai com o teu álcool gel, tira o sapato quando entra em casa, faz todos os protocolos de segurança. Mas exercício físico, ele libera o cortisol que está dentro da corrente sanguínea, ele diminui, né, o nível. Então, é excelente. Nem que dance no TikTok, entendeu? Mas tem que fazer um exercício físico. Uhum. Tá? Coloca aí dentro tem muito aulas de yoga, tem várias coisas sendo oferecidas no YouTube, então aproveita e põe exercício na tua vida. Cuidado também com café e chocolate após as 6 da tarde. Eles são ótimos, chocolate é uma delícia, né? Principalmente te dá uma sensação de felicidade, né? Eu sempre brinco que felicidade tá dentro de uma panela de brigadeiro, eu tenho certeza disso, mas tem hora, né? Depois das 6, isso daí mais te anima do que te acalma. Então tem que acalmar. E as coisas da raiva mesmo. Então, assim, tem que dar risada, né? Quando você dá risada, a tua dopamina é produzida no cérebro, o cortisol não fica com nível tão alto, e você fica com mais autoestima, você fica mais confiante, até da vida mesmo, parece que as esperanças acabam sendo alimentadas, e é o que a gente precisa nesse momento. Então, aproveita para assistir Friends, sabe? Assista essas séries, mas essas que são mais alegres, né? Filmes de comédia, eles ajudam bastante também. Agora, nós estamos tendo muito problema com vizinhos, né? A gente estava até, né, Erika, Conversando sobre isso, né? Uhum. Muita gente, violência aumentou bastante, né? Até a gente estava conversando sobre isso, né? Violência doméstica, enfim, é um problema sério, né? Essa questão da raiva tem aumentado bastante aí, né, entre as pessoas. Eu gostei muito de um vídeo que eu vi do Canadá para a violência doméstica, né? Eles fizeram uma coisa assim, ó, você liga para uma amiga, né, chamada de vídeo, e a mulher pergunta assim, Érica, você tem aí a receita de pão de queijo para me dar, né? E aí a mulher, ela faz isso, ela fecha o número 4. Ela diz, então são 4 ovos que eu preciso. Se ela fizer esse movimento, né, na tela, ela está avisando a pessoa que está vendo que ela está ou em cárcere privado ou sofrendo algum tipo de abuso, né? De algum tipo de violência. Então é muito legal. Aqui no Brasil, eles colocaram, a pessoa vai na farmácia e com batom vermelho, né? Batom qualquer cor, né? Falei vermelho, mas qualquer cor. Faz um X, né? E mostra na farmácia, avisando que ela está pedindo socorro. Mas a violência subiu bastante, parece que foi mais de 434% o número que eu vi. A gente sabe que esse número é muito maior, porque essas são as pessoas que conseguiram pedir socorro, né? Que se tem registrado. Briga de vizinho, gente do céu, meu marido é síndico, vocês não têm noção, tá? Porque o que está acontecendo? As pessoas estão em casa,
Tem gente que está com criança dentro de casa também. E a criança, coitada, ela tem um corpinho pequenininho, cheio de energia para extrapolar. Quando ela ia para a escolinha, ela brincava com os amigos, ela subia, né, no parquinho, então ela gastava essa energia. Agora, tu imagina quem tem 2, 3 crianças dentro de casa, tendo que trabalhar, tendo serviço de casa que também às vezes não estava muito acostumado para fazer. Então, a irritabilidade das pessoas é muita frustração, então vem subindo. E a gente fala no gerenciamento da raiva, a gente sabe que ela vai de 0 a 10. 0, eu tô zen, tô de boa, e 10 é o caso que aconteceu até, eu tô em Santa Catarina, né, que aconteceu aqui em Santa Catarina essa semana, em Lages, briga de vizinho, né, então umas meninas estavam dentro do apartamento delas, comemorando que conseguiram lá passar num TCC, entregaram um TCC. A música parece que estava alta, deu 10 e 1, dizem que elas estavam já desligando o som, quando o vizinho, enlouquecido, entra dentro do apartamento com um cacetete na mão, e aí, sabe, pau comeu literalmente, né? Foi ruim para todo mundo, teve gente machucada, foi ruim para ele, a mulher dele se meteu, também acabou apanhando, acabou batendo, gente assim, né? E outra, foi para a rede social, ele provavelmente, o emprego dele, não sei como é que vai ficar, elas também como é que ficaram, e tudo poderia ter sido resolvido de outra maneira. Então, muitas vezes, se você mora em condomínio, eu sei que a irritabilidade está muito alta, porque tem gente fazendo barulho, tem gente fazendo obra, enquanto tem gente tentando trabalhar, tendo que dividir, às vezes, um computador com filho, com mulher, com mais gente. Fone de ouvido é bom, porque dá uma acalmada. Eu acho que está faltando muito bom senso, porque as pessoas dizem, até as 10, gente, eu não tô, violência de maneira alguma, tá? Violência de maneira alguma. Mas vamos entender como é que essa irritabilidade começou a subir. É muita frustração que as pessoas estão vivendo. Pode ser que tem gente que joga gasolina na fogueira. Se eu convivo com alguém que eu sei que é irritadinho, que tem o pavio curto, não joga gasolina. Tem gente que diz assim, você não vai lá não resolver, hein? Será que vai ter que ser eu que vou ter que ir lá resolver esse negócio? Então a pessoa, não sei, a esposa, vai cutucando o marido. Não tem macho nessa casa para resolver esse negócio? Aí o cara diz, vou ter que ir lá resolver, né? Macho alfa vai lá. E quando ele vai, ele já vai botando o pé na porta. Sim. Chama o síndico, sabe? Assim, ó, se tem síndico, chama o síndico. Quem sabe ele pode aplicar uma multa, ele pode dar uma carta de advertência, tá? Mas não vai você lá tentar resolver. Uma outra dica, nesse caso aí, por exemplo, o cara tava já com uma arma na mão, e a menina, no vídeo, né, só vocês pegarem na internet que vocês vão ver, ela tá de dedo na cara dele. Gente, se eu tô na frente de uma pessoa que tá no nível 9 de raiva, tá? Ou tá alcoolizado, ou drogado, porque tem coisas que ativam mais ainda, né? Nos Estados Unidos eles falam, na frente de alguém drogado ou alcoolizado, sai da linha de tiro, sai da frente, porque não tem conexão com o pré-frontal. A pessoa tá fora da casinha. A única coisa que a gente pode falar é em tom mais baixo da minha voz, porque se eu começo a gritar, o outro começa a gritar e já tá os dois no nível 9, 10. Quanto mais sobe o nível, mais difícil é eu voltar a ficar no meu eixo, eu ter controle sobre a minha emoção. Então, como é que eu controlo? Respirando, pensando nas consequências, né? Nas consequências positivas e nas negativas. Entendendo também o lado dos outros, né? Tendo mais empatia. Eu tenho que ver também qual é a minha dor, da onde que vem a minha raiva. Porque sabe o que está acontecendo muito, Érica? A gente chama de transbordo ou deslocamento. Às vezes a pessoa brigou em casa, ou brigou com o chefe, ou tem boleto para pagar e não sabe se vai ter dinheiro, ela está frustrada, ela está triste, ela está se sentindo culpada, ou ela está ou tá com vergonha da situação que ela está. Então a raiva, apesar dela ser uma emoção, ela é uma emoção que ela encobre outra. É uma das poucas emoções que ela pode estar puxando uma outra, a pessoa não sabe fazer contato, uma dor que ela está, com uma dor de, nossa, guardei tanto dinheiro a vida toda e agora foi tudo que eu tinha guardado, né? Eu vi muita gente falando isso. Então, tem a dor, né, dessa perda, tem a vergonha de não ter guardado dinheiro, agora está sem, ou de precisar de ajuda, e aí, para ela não fazer contato, é uma maneira de proteção, ela entra com a raiva no lugar. Então, sempre é interessante você saber, assim, ó, o que é que está pegando. E, Patrícia, essa raiva,
a raiva 9, 10 aí na escala, né? Ela não necessariamente é uma raiva que gera violência ou, em geral, tem violência? Não, no 10 já está na violência. No 10 já. Porque o Entendi. que acontece? Como entra muita adrenalina dentro da corrente Uhum. sanguínea e cortisol, vem energia para as pontas da mão e para as pernas. É normal. Então, para quê? Ah, entendi. Para você ou entrar na luta ou entrar na fuga. Porque antigamente, né, o nosso corpo foi preparado justamente para isso. Se vinha uma fera maior do que você, pernas para que te quero. Por isso que vem energia para as pernas. E é muito comum as pessoas também saírem chutando coisa quando está nervoso. Ou Uhum. vem para as extremidades, que é para você ter força, e é incrível, por isso que a gente fala que é uma emoção muito forte. A pessoa com raiva, ela levanta uma mesa, ela arranca uma pessoa da frente dela com uma força que ela não sabe nem de onde Sim, que sim. veio. Né? Então, geralmente, Justamente no por conta 10, disso. no 10 a pessoa Uhum. já está xingando, matando, berrando, atacando coisa, né? E a Uhum. preocupação maior é que às vezes está deslocando em cima das crianças que estão ali. Ah, sai daqui, menino, isso aqui. Né? Poxa, o menino tá ali, não tem amiguinho, ele também não está entendendo o que está acontecendo. Se a gente já, Uhum. às vezes, mais Uhum. maduro, já tem dificuldade, imagina as crianças, Sim, então. Né? sim. Bom, a gente pode entrar agora nas perguntas do pessoal e depois a gente volta até para essa questão das crianças, né, dos pequenos Ótimo. aí, como é que eles estão sentindo. A Edmara, ela pergunta o seguinte, peraí, Como parar de pensar, né? como parar de pensar? Tem algum segredo para desligar o power? Edmara, obrigada por você ter participado e mandado essa pergunta fantástica. Amei a tua pergunta. Assim, ó, eu quero agora que todos vocês não pensem num elefante cor-de-rosa de bolinha amarela. Quem de vocês não trouxe na mente um elefante cor-de-rosa de bolinhas amarelas? Todo mundo. Se você coloca no Google, né, coloca assim, não quero ver um elefante cor-de-rosa. O Google vai trazer o quê? Elefante cor-de-rosa. Então, não adianta você falar, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, porque você vai continuar pensando. O que você vai ter que fazer é substituir este pensamento. Olha só, é colocar outro no lugar. E muitas vezes a gente também tem uma outra técnica chamada ressignificação. O que é o ressignificar? É ver com outros olhos. Porque às vezes eu posso estar, que nem hoje uma amiga conversando comigo, ela estava muito chateada, até com briga de família e tudo mais, e vem a história, né? Mas vem cá, isso era para você? Se você tivesse naquela situação, você teria feito isso também? Sabe? A gente começa a ressignificar. Será que de repente não tem uma coisa melhor vindo no caminho? É aquela história da pessoa que às vezes está no trânsito e está bravo e não ressignifica que, pô, ela está dentro do carro, às vezes, com mais conforto, né? Pode ser que dê um acidente ali na frente, graças a Deus ela está aqui atrás e ela está salva. Então, a gente tem que ressignificar, né? É muito comum eu tenho um amigo que sofreu um acidente de moto muito violento, ficou cego, né, e perdeu uma perna, e é incrível, assim, como ele ressignificou a vida dele. Ele continua trabalhando, ele faz triatlo, ele nada, entendeu? Você fala assim, eu não acredito, né? O Geraldo é o nome dele, é uma lição de vida, e ele está ensinando muita gente a ser feliz com menos, né? E ele mostrando que, apesar dele ter perdido várias coisas na vida dele, ele viu aquilo e disse assim, olha, eu tenho que aceitar, obviamente, né? Foi um acidente, uma pessoa que estava alcoolizada, que bateu na moto dele, não tem como voltar atrás, então ele está refazendo a vida dele, ensinando muita gente, inclusive esses dias ele levou uma turma de cegos a pularem de parapente. Então, Que tu vê, legal. né? Olha só, né? Então, às vezes, a gente tem que ressignificar. Uma outra coisa que acontece é que a gente tem que relaxar. Então, é muito comum. Edmara, com quantas pessoas você toma banho, geralmente? Porque a gente entra no banho, que é o momento que a gente pode sentir a água, sabe? Sentir os cheiros do sabonete, que é a hora da gente fazer contato com a gente. Você entra com um monte de gente no box. Você começa, ai, a minha cunhada, ai, o meu não sei quem, ai, aquele homem que não veio, não sei. Daí quando você vê, tá todo mundo dentro do box contigo. Gente, despeja, entendeu? Tá morando na tua cabeça de graça, despeja, mas tem que botar um outro pensamento, entendeu? Então muda o teu pensamento, muda, sabe? Vai se preocupar com outra coisa, acha alguma coisa para se preocupar. Cuidado para não desabafar. A gente viu também que somente 11% das pessoas melhoram quando desabafa. Vamos supor,
Você é minha amiga. Você me liga, Edmara, tá? Para falar, sei lá, de uma cunhada ótima, né? Aliás, hoje é aniversário da minha, maravilhosa, parabéns. Então, a cunhada, simplesmente, você começa a xingar a tua cunhada, né? E eu falo, eu tinha dado na cara dela, Edmara. Nossa, mas eu não aguento, eu não sei como é que você aguenta tudo isso. Coitado. Quando eu faço isso, o que eu tô fazendo com a tua amígdala? Falando, você é injustiçada, Edmara. Você realmente, olha, você tem que dar um jeito nisso. Aí pode ser que você seja muito religiosa, você olha para mim e diz assim, ai, Patrícia, eu não vou fazer nada de mal, mas Deus está vendo. O que você está fazendo? Se vingando, né? Terceirizando, mas se vingando. Sim. Aí eu sou mais espiritualizada, a vida vai dar uma lição. A partir do momento que eu estou querendo que o outro tenha uma lição, ou que Deus está vendo, eu não desapeguei. E aí eu tenho que entrar de Frozen, let it go, entendeu? Larga, larga, entendeu? O que não me faz bem não me faz falta. Então ressignifica. E às vezes a gente vai ter que se olhar para o umbigo também, onde é que a gente também pisou no tomate, né? Porque às vezes a gente pisou no tomate. Então às vezes é melhor a gente pedir desculpas, né? Falar, olha, estava nervosa, estava com muito medo, né? Agora, desabafar, toma cuidado, porque às vezes a pessoa que está ouvindo, ela não tem, ela gosta muito de você, geralmente, quem está ouvindo, ela vai querer tentar te proteger, mas ela vai fazer você se sentir pequenininha, e aí você vai reagir. E o que a gente precisa é pessoas que façam a gente se sentir poderosa, empoderada, saber que a gente está no controle, né? E que se aconteceu alguma coisa ruim, vou ver qual é a minha parte aí da responsabilidade e vou ver também como é que a gente poderia ter feito isso de maneira diferente, aprender. O que não é bênção, é lição. Muito bom. Tem outra pergunta aqui, Patrícia, da Flávia, é uma pergunta bem bacana. Chorar ajuda a amenizar a raiva? Sim, você não pode ficar chorando a vida inteira, né? Tem que ser tipo o Scarlett O'Hara no Vento Levou. Ela pega aquela cenoura com terra no chão, né? Desesperada de fome, vai comer aquela cenoura. Aí ela se dá conta, né? O quão ridículo ela tá naquela situação. Nunca mais vou passar fome de novo, né? Ela faz de eu ficar chorando a vida inteira, não. Deu para ouvir, Érica? Muito bom. Mas assim, o chorar, ele elimina alguma coisa que faz a gente se sentir melhor, seria isso? Se eu tô sob pressão, né, pressão muito alta, dá vontade de chorar, chora, né, mas não é o choro que vai resolver a sua vida, né, pode até te dar um pouco de pé de galinha, eu não sou muito adepta de chorar, mas assim, você tá com vontade de chorar, você tá com vontade de transbordar, transborda, né, tem gente que, por exemplo, dá soco em travesseiro, mas isso não ajuda muito, sabe? Na verdade, assim, o que ajuda é você parar, respirar, ouvir uma música. Eu prefiro botar Ivete Sangalo, Anitta para tocar, Big. Alô? Oi, acho que ficou mudo. A gente está carregando aqui os fones, eu não sei o que acontece, tem problema. Melhorou? Tá indo o som? Imagina, melhorou, agora tá ótimo. Então você falou que prefere colocar uma Anitta, uma Ivete para tocar, então. Bota Anitta, bota Ivete, bota Bidiscs, né? Que é tudo show de bola, não sei qual é a tua idade, o que você gosta de ouvir, mas bota e dança na sala. Mas assim, ó, dá um tempo, né? A gente fala assim, ó, você pode chorar assim, né? Se tá com vontade de chorar, chora. Mas não fica chorando o tempo inteiro. Porque, e o outro cuidado é não entrar no papel de vítima. Porque quando eu entro no papel de vítima, eu sou a coitada judiação. E a coitada judiação não toma controle, não toma as rédeas da própria vida, não aprende com a situação. Tá? Então, assim, ó, tô com raiva, fiz uma besteira, xinguei com as crianças na frente de todo mundo, sei lá, pode acontecer, né? O que você vai fazer nesse momento? Pô, pede desculpa, sabe? Chora, lava o rosto e bola para frente, porque a gente vai precisar de muita saúde mental, de muita gente no eixo para a gente passar esse segundo semestre que tá vindo aí. Muito bom. Tem uma pergunta aqui também da Liane,
que é bem interessante, que é como identificar, né, esses gatilhos da raiva, né? Como saber que você está indo para uma situação grave, digamos assim. Acho que é isso, né, que ela Quando, quis dizer. Liane, querida Liane, quando você entra em loop, né? Então o gatilho ele é sempre assim, né? Existe sempre também uma pré-condição. O que é uma pré-condição? O que aconteceu antes para você estar nesse nível que você está agora? A pré-condição, às vezes, pode ser fome, cansaço, ansiedade, estresse, dor. Pessoa com dor, né? Seja ela cólica, dor de cabeça, dor na coluna, ela fica muito irritada. Ou pode ser, como a gente já falou, questão de droga e álcool. Fome é muito engraçado, fizeram uma pesquisa com juízes e descobriram que quando eles davam uma sentença às 11 da manhã, para o mesmo caso eles davam uma sentença às 2 da tarde, eles pegavam mais leve às 2 da tarde. Então, gente, fica atento. Se meter em confusão, leva pão de queijo para o juiz, ou às 11 ou às 5 da tarde. Não façam reuniões, não façam DRs nesse horário, a não ser que já tenham almoçado ou comido um lanchinho. Porque tem gente que com fome fica doidinho, né? Então, uma pré-condição, pode ser que a pessoa brigou no trânsito, pode ser que alguém falou que não vai pagar, pode ser que tentou pagar uma conta no banco e caiu, não está conseguindo acessar, né, uma rede. Pode ser uma coisa boba, às vezes, né? Mas existe uma pré-condição. Aí existe alguma coisa que aconteceu, tem um fato, tem algo que acontece. E nesse caso que acontece, existe mais duas coisas. A primeira é como eu percebo aquela situação. A maneira como eu percebo e significo para mim aquela situação, que pode apertar um gatilho. Esse gatilho pode ser algum trauma que eu tenho, pode ser alguma coisa que me incomoda muito na vida, né? Mas apertou o gatilho. E aí vem a reação, né? Que eu posso tentar pensar, ponderar, tentar entender o lado do outro, ou falar, coitado, o outro também tá nervoso, isso aí acontece, né? Não quer que as pessoas levam muito as coisas também para o lado pessoal. Falou isso só para me magoar, né? Falou isso só para pegar no meu pé, né? Gente, tem vezes, né, tem pessoas que não falam isso para você, ela fala isso para todo mundo, ela é desse jeito, coitada. Ela acorda de manhã, dá de cara no espelho com ela, leva um susto, entendeu? E azeda para todo mundo. Então, ressignifica, volto a dizer, ressignifica. Agora, se você está pensando naquilo e não consegue parar de pensar, você já fica brigando com a pessoa na cabeça? Eu vou falar isso e vai me dizer isso, já vou falar aquilo outro. Se você tá nisso, você não está curtindo a vida, né? Tá comendo sem sentir sabores, não é que você está com Covid, não. Pode ser que você esteja em crise de ansiedade ou de raiva. Sim. Até a Flávia colocou aqui que a cozinha tem sido a salvação dela, né? Hoje chorei, preparei uma bacalhada. Olha, Flávia, desculpa, agora quem vai chorar sou eu. Olha só, agora. Ô, menina, pastel de Belém, amo de paixão. Entendeu? Também gosto. Agora, também, Flavinha. Poxa vida, coisa boa, hein? A cozinha, mas assim, algum hobby. Outra, amassar alguma coisa, amassar um pão, uma almofada fofa, bichinho de pelúcia, né? Sabe, fazer os contatos. Cheiro de laranja doce, esqueci dessa dica, é muito legal. A laranja doce, ela tem, vou dizer o poder, eu gosto dessa palavra, né? Mas ela é aromaterapia e ela aciona memórias infantis, aciona bem-estar e nisso você começa a produzir dopamina. E você fica mais feliz, com mais autoestima, como a gente já disse. Então, às vezes, assim, colocar o óleo essencial no pulso e cheirar, ou até mesmo naqueles... Existem uns aparelhinhos que coloca na tomada, né? Fantástico, gente. Laranja doce aí para todo mundo que dá bem-estar. Muito bom saber dessa dica, gostei. E tem mais uma pergunta aqui do Roberto. Olha é o seguinte, nessa hora ficar em silêncio não é melhor? Trabalhou? Que bom! Trabalhei! Como é que você vai? Um abraço para você e para sua esposa, querido. Olha só, se ficar em silêncio é melhor. Sim, às vezes, por exemplo, uma das técnicas é sair fora, sabe? Por exemplo, e esse é um dos problemas hoje, né? Que as pessoas não estão conseguindo se afastar. Então, é muito por isso que acaba, às vezes, violência doméstica também, porque, não é o caso, obviamente, do Júnior, mas assim, olha, porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou sair pela porta, vou dar uma volta. Antes dava para fazer isso, e hoje muitas regiões não estão nem podendo sair, né? Mas, às vezes, distanciar,
se calar, mas não é para engolir o sapo, tá? Porque quem engole muito sapo fica com a cabeça que é um pântano. Mas para você poder pensar melhor, para você poder digerir e até ver, volto a dizer, quais são as suas necessidades atuais. Então, para negócios, né? O Roberto é um baita executivo, é muito legal, porque às vezes você quer, para um fornecedor, sei lá, te mandou uma resposta meio atravessada, você já quer responder, espera, sabe? Eu sempre falo, espera às vezes uma noite no meio de 2 dias. Se você vê que as tuas palavras estão com vespa, às vezes é melhor você guardar as vespas para você, para conversar sobre isso no dia seguinte, usando a comunicação não violenta. Uma outra situação que a pessoa pode fazer é, principalmente, muito cuidado com os grupos e com resposta no WhatsApp. Quando você recebe alguma coisa que você não quer, você já pega o celular e fala, quer saber de negócio? Eu vou mandar um áudio. Né? Só que você vai mandar sem filtro nenhum. E vai gerar mais confusão e às vezes você vai atacar, sabe? Sem querer, mais mulher é que faz isso, dá aquela alfinetada, né? Eu sempre digo, olha, escrever é muito legal, né? Até num caderno, escreve todas as suas emoções, fazer journaling, isso aciona 2 lados do cérebro e traz presença e ativação do pré-frontal para que você seja mais estratégico. Mas, principalmente, escreva no Word a resposta que você queria mandar no e-mail. Não responde agora no grupo. Espera, sei lá, vai tomar um banho e depois você escreve. Vai amassar um pão, depois você escreve. Para dar tempo de ativar o teu pré-frontal e você não se arrepender daquilo que você está falando. Então, sim, alguns momentos é bom o silêncio, mas para aquelas pessoas que sempre engolem, às vezes ela tem que avisar para o outro qual é o limite. Porque se eu não boto o limite, o outro vem vindo. O outro vem vindo. Né? Então, às vezes eu tenho que falar, olha, até aqui eu vou, mas que aqui está passando do meu limite. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade, do Maurício. No momento em que vivemos, não está fácil falar a raiva. Doenças, políticas, economia, esquecer um pouco as coisas nos dias de hoje, não acompanhar, ajuda? Uma boa pergunta, né? Porque a gente fica querendo se informar e pode acabar prejudicando. Controlar a raiva, né? E tem muita gente que está ajudando a gente a ficar cada vez mais irritado. Eu até esse dia estava falando, eu não sou de nenhum tipo de partido político, mas aquela turma aqui em Florianópolis, outro dia era, sei lá, 8 horas começaram a bater panela, 8h30 bateram panela, mas era para um outro. Chega uma hora que se você não está olhando o horário, você não sabe nem para quem estão batendo panela. Aquilo vai irritando e não está trazendo, né, mudança. Então, se você vê que você está ficando muito ansioso, né, com pensamentos muito detonadores, assistindo muita doença, muitas notícias negativas, você vai ter que fazer aquela história, né, de tanto esticar, às vezes eu tenho que voltar um pouco para não arrebentar. Por isso que eu falo, né, faça algum tipo de exercício, coloque, né, um certo limite até onde você vai assistir, escolha, né, programas interessantes para ver, para que a gente abra o nosso mundo. Eu tive essa semana, final da semana passada até, a possibilidade de assistir o webinário com aquele Domênico Di Masi, que escreveu O Ócio Criativo. E perguntaram para ele como é que fica o mundo com a pandemia. Sim, legal. E uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou assim, olha, o mundo está vindo para a feminilização. Os valores, né, da flexibilidade, da beleza, da estética, do design e principalmente das emoções. É hora de falarmos sobre isso, né? É hora também da gente ver que muita gente vai voltar para as empresas, mas muitos ele acredita que as pessoas aprenderam a trabalhar de casa e muita gente que tem estrutura para ficar dentro de casa, que não está com 3 crianças, né, dividindo uma mesa com todo mundo, vão ter a opção de ter isso para poder ter o tempo de deslocamento, né, que ela gastava às vezes 1h30, 2, imagina no ABC aí quanto tempo ela gasta de deslocamento, né? Vai ter um tempo para os seus hobbies, para poder estudar, para poder ler, né? Muito bom. Falando um pouquinho sobre síndromes, né, Patrícia? Eu queria que você falasse um pouquinho da síndrome do fogo, né? Que parece que tem aumentado aí o número de pessoas que é fear of going out, né? Queria que você comentasse um pouquinho dela para as pessoas ficarem mais atentas, né? Foi nos últimos relatórios que eu recebi, né, do NAMA, da Associação Americana de Gerenciadores da Raiva, já estão avisando para que a gente fique atento
ao fogo, né? O fear of going out, que é o medo de sair de casa. É óbvio que a gente não está dizendo em nenhum momento que é para você larga tudo, larga a máscara e sai aí para a rua. Os números ainda estão subindo, né, de pessoas contaminadas, mas o que está acontecendo é que de tanta, como ele falou agora, né, de tanta notícia ruim que a gente está tendo, tem gente que está tendo pavor, pavor mesmo. Não tem gente que está morrendo em casa, que não está indo procurar um médico com problema de coração, porque não quer sair de casa. Então, olha só a gravidade, né? Como é que você sabe que está com isso? Quando você começa, qualquer pessoa que sai, você vê essa pessoa como uma culpada. Quando você sai de casa, você se sente culpado como se estivesse fazendo alguma coisa completamente errada, né? E às vezes precisa ir numa farmácia, precisa ir no supermercado. E muitas empresas já adotaram alguns protocolos e já estão voltando para trabalhar em loco. E tem muita gente que não está conseguindo pensar na possibilidade de ter que voltar a trabalhar com mais gente. Numa pesquisa feita na Inglaterra, descobriram que 60% dos britânicos não se sentem confortáveis a irem para parques, frequentar algum tipo de esporte, né, ou ter os seus amigos. E as pessoas, 30% delas não se sentem à vontade de ver os seus amigos, de encontrar os amigos, de voltar para o trabalho. Então, é um problemão, né, gente? Porque tem horas que tem que voltar. Então, assim, ó, entra num carro com segurança, dá uma volta no quarteirão, tenta lembrar como era gostoso encontrar pessoas. Nas empresas, a gente sabe que muitas delas vão ter esse sistema remoto, mas outras não. Tem coisas que de produção não tem como as pessoas muitas vezes trabalhar em casa, né? Então, pode ser temporário isso só. Então, na hora que for voltar, você tem que ver também se teu medo de sair não está escondendo alguma outra coisa. Por exemplo, essa síndrome foi vista muito em mulheres, principalmente mulheres que não tinham uma vida ativa no trabalho. Então, hoje, ela tem o controle da casa, porque está todo mundo ali, está todo mundo dependendo dela. A partir do momento que as pessoas começam a voltar para os seus trabalhos, né, para as escolas, é como se ela perdesse a função dela. E lembra, tem mais coisas que a gente pode fazer. Muitas outras pessoas não querem sair porque não gostam do trabalho que tinham, estão com medo de ser substituídas por máquinas, ou de voltar e ser demitido, ou não gosta do chefe, ou não gosta do colega tóxico que trabalha do lado dele. Então, seja começa a vir à tona, né? Os problemas vêm à tona nesse momento. Aí você desloca, ao invés de falar, poxa, eu não gosto do meu trabalho, mas... E aí ressignifica, pô, ainda bem que eu tenho um trabalho e tenho um salário lá me esperando. Né? Ao invés de ressignificar, a pessoa faz o tal do dumping, né? Do transbordo. Olha, não vamos sair de casa, né? Ninguém sai, todo mundo fica aqui. Como se a nossa segurança estivesse somente aqui, né? Muito bom. E... Patrícia, em relação aos cursos, workshops, enfim, que tipo de orientação você pode oferecer para quem está ouvindo e acha que precisa de um apoio, né, profissional, enfim? Nós temos o livro, né, que é Raiva Quem Não Tem, está indo para a segunda edição agora, pela editora Senac. Nos workshops, a gente ensina muito, o pessoal que trabalha em hospitais para humanização no atendimento, porque sempre quem está lá está com ansiedade muito alta, tem também o acompanhante que às vezes atrapalha mais do que o próprio paciente, o pessoal do banco faz muito, que às vezes o banco também, né, o pessoal chega lá e diz, vocês estão me roubando, sumiu meu dinheiro, né, nem sabe que fez um investimento errado, alguma coisa assim. Então, a gente ensina como lidar com a sua raiva primeiro, né, se você implode, para aprender a gerenciar, e também como lidar com a do outro, para você poder acalmar. Eu digo, não entre na mesma vibe, sabe? Tenta trazer a pessoa para a vibe mais calma, porque o que a gente já sabe é que se eu tenho 3 pessoas, aquela que for a mais expressiva, ela contamina a emoção dela nos outros, seja a emoção negativa, seja positiva. Então, é muito comum as pessoas, um tá irritado, começa a irritar a casa inteira. Então, como que a gente destrava isso, né? O que a gente pode falar, como é que a gente pode fazer para realmente a gente ter uma qualidade de vida melhor, ter relacionamentos mais fortes e viver uma vida que a gente merece viver, né? Muito legal, Patrícia. E acho que um assunto que a gente acabou não falando, que eu disse que eu iria voltar, é sobre as crianças, né? De que forma os pequenos aí são impactados com toda essa raiva, se eles, na verdade, absorvem a raiva dos adultos também. Queria entender um pouquinho sobre isso. Eles são esponjinhas, eles realmente absorvem.
Tem a questão também que eles também não estão fazendo muitos exercícios, cuidado, né, porque já foi comprovado também que criança que come muito açúcar e muita gordura tem uma irritabilidade mais alta, então presta muita atenção na qualidade da alimentação dessa criança, tem que ter rotina, assim como a gente precisa de rotina para dormir, sabe, inserir rotina, né, faz a diferença, colocar os limites do que pode, do que não pode, fazer com que elas façam contato com os coleguinhas, né, através de Zoom, de Skype, do próprio WhatsApp, para que eles tenham esse contato também de novo, porque às vezes ele não está mais na casa da avó que ele tanto amava, né, não está mais no contato com um colega, o pai e a mãe estão ali trabalhando, não estão dando atenção, e o pior, né, eu tenho uma amiga, ela está contando esses dias numa live, que ela está usando a mesa que tem no quarto do filho. E ela começou a ver que o filho estava muito irritado, né? E ele não falava, também não sabia do que é. Na verdade, porque tinham tirado o espaço dele. Daí diz que ela saiu do quarto dele para trabalhar, né? E deixou ele no cantinho. Porque ele tem que ter, né? A criança tem que ter o cantinho dela. Não muito ser competitivo. Muito cuidado também, gente, de não dizer assim, por que você não é igual ao teu irmão? Né? Porque quando eu faço isso, eu não estou fazendo que um irmão brinque com o outro. Eu estou fazendo ele olhar para o irmão como um inimigo, como uma competição. E as crianças são muito diferentes, até gêmeos. Né? Eu sou agora a madrinha de Thomas e Benício, que são iguaizinhos, são bebezinhos, e é muito engraçado, porque às vezes um chora, o outro não, né? Eles são iguais fisicamente, mas a gente já está vendo que de comportamento já está vindo, né, com cada um com os seus traços, né, de personalidade, de caráter. Muito bom. Eu acho que... Bom, Patrícia, a gente já está com 51 minutos de live, a gente tinha falado em 40 minutos, né, mas ultrapassamos aí um pouco, mas foi bom porque o pessoal participou muito, fazendo comentários, com as perguntas, e aí o pessoal está pedindo aqui, não sei se é possível, né, sortear um livro. Posso, maior prazer. Eu não sei como é que a gente poderia fazer esse sorteio, não sei se você tem alguma sugestão. Como é que você costuma... Eu não sei se tem o nome das pessoas, como é que a gente podia fazer, ou quem for... já sei, olha só, eu coloquei falando da nossa live, tá lá no Conexão Patrícia Santos, no Instagram. A pessoa pode ir lá, de repente curte, ir lá e a gente faz um sorteio por lá. Tem um aplicativo que dá para fazer. Pode ser. Ótimo. Acho ótimo. Deixa eu colocar aqui para o pessoal. É no Conexão, no Instagram? No Instagram, Conexão Patrícia Santos. Daí a pessoa curte lá a arte que tem desse nosso evento aqui de hoje. Se você falar, né, fala alguma coisa, o que você achou aqui do nosso evento, quiser fazer pergunta, faça. Quiser deixar só um joinha, tá legal. E aí a gente, com aquelas pessoas que estão ali, a gente já sabe que elas querem ganhar um livro e a gente faz o sorteio dali. Daí eu te aviso, Érica, a gente olha juntas, né? A gente pode até fazer gravando. Eu tenho já um programinha no celular. Ser. E aí a gente manda para casa da pessoa autografado com muito carinho. Maravilha, ó. Vê se tá certinho assim, ó. Deixa eu só... Eu não consigo ver aqui, mas é Conexão Patrícia Santos, não tem erro. Tá, vamos ver aqui, ó. Oh, pronto, é isso aí. Certo? Então, pessoal, participem lá para tentar ganhar o exemplar do livro, que é bem bacana o livro. Acho que vai ajudar bastante para esse momento, principalmente, né? E outros aí também. Pode fazer por lá. Se lembrou de alguma pergunta, se está assistindo esse vídeo, né? Não está no momento online, está assistindo depois, não tem problema, né? Tá valendo. Quer mandar sua pergunta, manda que a gente responde. Muito legal, Patrícia. Eu acho que é isso. Queria agradecer muito a sua participação. Foi muito bacana a conversa, muita gente participando. Não sei se tem algo que você queira complementar, algo que você queira falar aí para o público. Gente, assim, ó, respira, inspira, não pira, né? Lembra que tá todo mundo, lembra que depois da chuva sempre tem um sol brilhando em cima, né? São aquelas frases meio que jargão, mas às vezes a gente tem que se pegar nelas para saber que a gente merece ser feliz, né? Se a gente está passando por isso, é que tem alguma lição aí para a gente aprender. Agora, se desesperar, ficar com irritabilidade muito alta, dar respostas atravessadas, não vai ajudar em nada. Então, sabe, vamos fazer aquela mudança no mundo que a gente tanto precisa, um olhar mais generoso, a voz mais mansa, mais macia, né? E mais vitalidade, né? Tem muita vida aí para a gente viver. Muito legal, Patrícia.
Ficadíssimo aí mais uma vez pela sua participação. Pessoal, o vídeo. Oh, desculpa. Eu estou agradecendo imensamente a oportunidade, a possibilidade de a gente falar sobre isso. É tão bom, né? Obrigada, viu, Érica? Obrigada mesmo. Imagina. O vídeo fica depois disponível, né, nas redes sociais do Minha Região ABC, então fiquem à vontade para compartilhar, passar para amigos, enfim, quem precisa aí ouvir uma palavra de apoio nesse momento, acho que esse vídeo vai ficar aí para ajudar. É isso, então, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.